Ei, pessoal, tudo bem? Após estudar sobre os diferentes tipos de ligação química e as forças intermoleculares nos vídeos anteriores, na videoaula de hoje nós vamos falar sobre algumas propriedades dos compostos iônicos, covalentes, moleculares e metálicos. Vamos começar então com os compostos iônicos. Um composto iônico, ele é formado por um número muito grande e indeterminado de cátions e ânions. Esses cátions e ânions, eles são agrupados segundo uma forma geométrica definida, que a gente chama de arranjo. A estrutura adotada por um sólido iônico, ela depende das cargas e dos tamanhos dos íons. Então, vamos entender isso com um exemplo. Aqui a gente tem a estrutura de NaCl, cloreto de sódio. Os íons Na+, eles têm número coordenação 6. O que isso quer dizer? Quer dizer que cada íon Na+, está rodeado por 6 íons cloro- na vizinhança mais próxima. Então, isso vai fazer com que a gente tenha uma estrutura assim, que vendo por uma visão mais geral, a gente vai ter essa estrutura. Então, a estrutura ela vai depender das cargas, dos tamanhos, do número de coordenação que cada sólido vai possuir. Outros compostos que têm a mesma estrutura que o NaCl são o fluoreto de lítio, o cloreto de potássio, o cloreto de prata e o óxido de cálcio. Então, vamos ver algumas propriedades. Em geral, são sólidos a temperatura e pressão ambiente. Por quê? A força de atração elétrica que mantém os cátions e ânions ligados é muito forte. Então, eles preferencialmente vão ser encontrados na forma sólida, a pressão e temperatura ambiente. As temperaturas de fusão e de ebulição são muito elevadas. Por quê? Como as atrações, entre os cátions e ânions são muito fortes, é preciso fornecer uma grande quantidade de energia para separar os íons e vencer essa atração elétrica que existe entre eles. Para vocês terem ideia, o NaCl, que tem carga mais 1 no Na e menos 1 no cloro, tem um ponto de fusão de 801 graus, enquanto o óxido de magnésio, que tem cargas 2 mais e 2 menos, tem um ponto de fusão de 2.852. Então, essa força de ligação, essa temperatura vai depender muito da carga dos íons. A respeito da solubilidade, há vários fatores que interferem, além da polaridade, como a estrutura cristalina, por exemplo. Então, nem todos os compostos iônicos são solúveis em água, apesar de todos eles serem polares. Eles possuem elevada dureza, ou seja, eles têm grande resistência de serem riscados por outros materiais, possuem baixa tenacidade, pois quando sofrem pressão, os íons de mesmo sinal, eles se aproximam e se repelem, e isso fragmenta o cristal. E eles também conduzem corrente elétrica na fase líquida ou em solução aquosa, quando os íons estão livres. Na fase sólida, não conduzem corrente elétrica. Vocês já viram aquele experimento do sal em uma solução de água, solução aquosa, conduzindo corrente elétrica, acendendo uma lâmpada? Isso é possível porque os íons na água, eles são livres, então eles conseguem conduzir corrente elétrica. Já o sal de cozinha puro, sólido, ele não consegue conduzir a corrente elétrica porque os íons não estão livres. Então, agora vamos falar um pouquinho dos compostos moleculares. Os compostos moleculares, eles consistem em átomos ou moléculas unidos por forças intermoleculares, que são as forças de polo, as forças de dispersão de London, as ligações de hidrogênio. E essas forças, elas são forças fracas,
Por isso, os sólidos moleculares são macios. Então, a gente pode ter sólido, líquido ou gasoso, mas os sólidos moleculares, eles são bem macios e eles também possuem temperatura de fusão e ebulição relativamente baixas. Muitas substâncias que são gases ou líquidos à temperatura ambiente formam sólidos moleculares em baixa temperatura. Então, eles têm grande facilidade de formar sólidos moleculares. E também têm alta solubilidade em água. Alguns exemplos de compostos moleculares é o ar, a água, o CO2, que é o gás carbônico, né? O oxigênio, a sacarose. E as propriedades desses compostos dependem da intensidade das forças intermoleculares e também da capacidade de empacotamento. O que seria isso? Vamos ver um exemplo aqui do benzeno, do tolueno e do fenol. O benzeno, por exemplo, é uma molécula plana e simétrica. Vou pegar o apontador aqui para eu conseguir mostrar para vocês. O benzeno, ele é uma molécula plana e ela é simétrica, ela é igual dos dois lados. Se a gente partir ela aqui no meio, a gente vai ter uma simetria em qualquer lado que a gente partir. Então, ele tem uma temperatura de fusão mais alta que o tolueno. O tolueno, ele possui um grupo CH3 aqui. E por isso a simetria dele não empacota de forma tão eficiente as moléculas como no benzeno. Então, essa é a diferença, a simetria. Aqui no benzeno, a gente tem uma capacidade de empacotamento muito eficiente, enquanto no tolueno a gente perde um pouco da simetria e também perde um pouco dessa capacidade de empacotamento, certo? Então, como resultado, as forças intermoleculares, que dependem de um contato mais próximo, não são tão efetivas no tolueno e por isso a temperatura de fusão é mais baixa. Em contrapartida, a temperatura de ebulição do tolueno ela é mais alta do que no benzeno, indicando que as forças intermoleculares são maiores no tolueno líquido do que no benzeno líquido. Ambas as temperaturas de fusão e ebulição do fenol são maiores do que no tolueno e no benzeno líquido, né? Tanto no líquido, né? Tanto no sólido. E o que isso quer dizer? O fenol, ele é um benzeno, mas agora a gente tem um grupo OH. E esse grupo OH, ele pode formar ligações de hidrogênio. As ligações de hidrogênio são as forças intermoleculares bem fortes que a gente tem. Por isso, é mais difícil de romper as ligações. Então, a gente tem aqui as maiores temperaturas de fusão e de ebulição no fenol. Certinho? Bom, então vamos falar dos compostos covalentes agora. Os compostos covalentes, eles são exclusivamente sólidos. E eles consistem em átomos unidos em grandes redes ou cadeias por ligações covalentes. Como as ligações covalentes, elas são muito mais fortes que as forças intermoleculares, esses sólidos eles são muito mais duros e eles têm pontos de fusão muito mais altos que os sólidos moleculares. Eles são insolúveis em água e, como eu já disse, as temperaturas de fusão e ebulição são mais altas que os compostos moleculares. Alguns exemplos que a gente tem é o diamante e o grafite. No diamante, vamos pegar essas imagens para a gente entender a estrutura. Cada átomo de carbono, que é essa bolinha preta aqui, está ligado a outros 4 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4. Não está dando para ver muito bem, mas cada átomo de carbono está ligado a outros 4 átomos de carbono, certo?
Essa rede de ligações simples entre carbonos, elas são fortes e são interconectadas em 3 dimensões. E isso contribui para a dureza do diamante. A gente sabe que o diamante é muito duro. E a sua temperatura de fusão é muito alta, é 3.500 graus. Os diamantes, eles são usados em indústrias para corte, porque eles são muito duros e podem cortar praticamente qualquer material. Já no grafite, observem para vocês verem a diferença na estrutura. Os átomos, eles estão arranjados em camadas. Então, a gente tem aqui 3 camadas que a gente consegue visualizar. E cada átomo de carbono está ligado a outros 3 átomos de carbono, certo? Os elétrons, eles podem se movimentar livremente entre as camadas. Então, na estrutura do grafite, ele pode ser um bom condutor, porque a gente tem uma deslocalização dos elétrons nas camadas, e isso faz com que ele seja um bom condutor. E as camadas, elas são mantidas por forças de dispersão fracas, muito fracas. Então, elas deslizam umas sobre as outras, quando esfregadas, podendo dar ao grafite uma aparência de graxa. Vocês sabem que o grafite, ele é usado para a gente escrever no nosso lápis, na lapiseira. Por isso, porque essas camadas, elas conseguem deslizar umas sobre as outras, conferindo essa graxa que a gente escreve, que a gente vê no grafite, certo? Então, essa é a diferença. A gente tem a estrutura interferindo nas propriedades dos materiais. Por isso, é muito importante a gente entender isso. Bom, para finalizar, vamos falar sobre os compostos metálicos. Os compostos metálicos, eles consistem inteiramente em átomos metálicos. A ligação nos metais, ela é muito forte para estar relacionada às forças de dispersão e, além disso, não existem elétrons de valência suficiente para formar ligações covalentes entre os átomos de metais. Então, a ligação nos metais, ela se deve aos elétrons de valência deslocalizados, como uma rede de íons positivos imersos em um mar de elétrons de valência deslocalizados, como nessa figura, assim que se estabelece a ligação metálica. Então, os metais, eles variam bastante na intensidade de suas ligações e, em geral, a gente pode falar que a força da ligação, ela aumenta à medida que o número de elétrons disponíveis para a ligação aumenta. Então, a gente tem temperaturas de fusão e temperaturas de ebulição variáveis, e a gente tem que, como esses elétrons, eles têm uma mobilidade muito grande, eles podem se deslocar muito facilmente, eles são bons condutores de calor e de eletricidade. Aqui estão minhas 2 referências que eu utilizei para confeccionar os slides. E muito obrigada pela atenção de vocês. Deixem suas dúvidas nos comentários e se inscrevam no nosso canal. Até a próxima aula!